E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática básica. Nos vídeos anteriores a gente viu sobre conjuntos e produtos notáveis. Fizemos alguns exercícios, passo a passo, exercícios de vestibular, para aplicar um pouco esses conceitos. No vídeo de hoje a gente vai ver mais um tópico de matemática básica. Desta vez a gente vai ver sobre frações, certo? Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, para começar o conteúdo de frações, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o que é uma fração. Então, uma fração é basicamente uma forma de dividir dois números inteiros. Então, basicamente, a fração vai ser a forma de dividir dois números inteiros, em que o dividendo vai estar no numerador e o divisor vai estar no denominador. Então a representação de uma fração é basicamente esta: um valor A e um valor B sendo divididos. No caso, esta linha aqui representa a fração, certo? O número de cima, que está na parte superior, é o dividendo, ou seja, ele que vai ser dividido, e o número de baixo é o nosso divisor, ou seja, é o número que divide. Então, o número do numerador, ou seja, o que está em cima, é o dividendo, e o número que está no denominador, ou seja, embaixo, é o divisor. Então, esta é a nossa representação de fração. É um número inteiro sobre outro. Um exemplo de fração, por exemplo, 1/2, 2/3 e por aí vai. A gente vai ver agora um pouquinho mais sobre alguns tipos de fração, certo? Mas a ideia básica é essa: um número inteiro dividido por outro. Então, pessoal, vamos fazer alguns exemplinhos de representações de frações para a gente entender um pouquinho mais como é representado, certo? Então, aqui a gente tem um quadrado. Esse quadrado está com um risco no meio. O que a gente vai fazer? Vamos pintar aqui uma parte do quadrado. Vamos pintar o lado esquerdo do quadrado. O que acontece? A gente pintou metade do quadrado. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma parte de duas pintada. Ou seja, a gente tem uma fração. Essa fração é escrita como, é lida como 1/2. Ou também como 1/2, certo? Mas é um pedaço de 2 que está pintado. 1/2, certo? Então esse é o nosso primeiro exemplo de fração. 1/2, que é 1/2. Note que a gente tem aqui em cima um número inteiro e embaixo a gente também tem um número inteiro. Mas basicamente isso, a gente pintou metade do quadrado, ou seja, um pedaço de 2 está pintado 1/2 ou 1/2. Agora, pessoal, a gente tem aqui o mesmo quadrado, só que a gente dividiu o quadrado em 4 pedaços. A gente dividiu o quadrado em 4 pedaços. O que a gente vai fazer? Vamos pintar alguns deles. Pintamos 1, pintamos 2 e pintamos 3. O que a gente fez agora? A gente pintou 3 de 4 pedaços. O que isso é? Também é uma fração. 3 de 4 pedaços, que a gente lê como sendo 3 quartos, certo? Então, esta é a fração 3 quartos. A gente pintou 3 de 4 pedaços. A gente tem 3 de 4 pedaços. 3 quartos, certo? E se a gente tiver o mesmo quadrado e ao invés de pintar 3 pedaços, a gente pinte só um? Ou seja, a gente tem 4 pedaços e a gente pintou só um. Desta forma, a gente tem 1/4, porque a gente pintou 1 de 4 pedaços. Portanto, a gente tem a fração 1/4, certo? Então, a gente pode ver que é algo bem simples. É simplesmente uma representação numérica para alguma grandeza. No nosso caso, a gente tinha os quadradinhos e pintava eles separadamente, certo? Então, aqui a gente pintou 3 pedaços, então a gente tinha 3 quartos, e aqui a gente pintou um pedaço e a gente tem 1/4.
Mas isso é válido para qualquer outro tipo de grandeza, certo? Desde que a gente represente corretamente dessa forma. 1/4, 3/4 e assim por diante, certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe isso no comentário e vamos dar continuidade na nossa aula. Então, que a gente já viu algumas representações de frações, agora é a hora da gente ver os tipos de frações que existem, certo? Então, vamos começar sobre as frações equivalentes. Mas o que quer dizer equivalente? Equivalente quer dizer igual. Então, basicamente, a gente vai ter frações que representam o mesmo número, certo? Equivalente não quer dizer igual, mas tipo assim, se assemelha a igual. Equivalente, digamos assim, vamos supor, a gente tem um número que representa uma grandeza. Se a gente tiver um outro número que representa a mesma grandeza, ele é equivalente, certo? Então vamos ver com exemplos numéricos para isso ficar mais claro na cabeça de vocês. Vamos supor que a gente tem aqui a fração 1/3, 1/3, 1/3. A gente vai querer encontrar alguns números equivalentes a ele. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o 1/3 e vamos multiplicar em cima e embaixo por 2. Multiplica em cima por 2 e multiplica embaixo por 2. A gente não está alterando o resultado, porque se a gente multiplica em cima por 2 e multiplica embaixo por 2, é a mesma coisa que fazer a multiplicação por 1, porque 2 corta com 2 se torna 1. Então, fazendo a multiplicação em cima e embaixo, a gente não altera o valor. A gente pode fazer. Então, continuando aqui, 1 multiplicado por 2 fica 2, 3 multiplicado por 2 fica 6. Então, a gente encontrou a nossa primeira fração equivalente a 1/3. 2/6 é equivalente a 1/3, certo? Então, a gente encontrou já uma fração equivalente a 1/3. Vamos encontrar mais uma. Vamos pegar aqui o 1/3 e multiplicar em cima por 3 e multiplicar embaixo por 3. Note que é a mesma coisa que a gente está fazendo, só que desta vez a gente está multiplicando por 3, certo? Então não altera o resultado. Fazendo isso, fica 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3 é 9. Então a gente encontrou aqui a primeira fração equivalente, aqui nós encontramos a segunda fração equivalente. Esta fração também é equivalente a 1/3. Então vamos fazer mais um exemplo para ficar bem claro na cabeça de vocês isso. A gente vai ter aqui nossa fração que a gente quer encontrar a fração equivalente. Desta vez vamos multiplicar em cima por 4 e embaixo por 4 também. 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 4 é 12. Então esta é a nossa terceira fração equivalente, certo? Terceira fração equivalente também do 1/3. Notem comigo que a gente sempre aqui multiplicou por 3, multiplicou por 2, multiplicou por 4. O que isso quer dizer? Que a gente está multiplicando por valores inteiros. Quando a gente multiplica por valores inteiros, a gente consegue encontrar as frações equivalentes umas das outras, certo? Então, não pode esquecer que tem que multiplicar em cima e multiplicar embaixo para encontrar a fração equivalente. Daí vocês vão se perguntar, Eduardo, mas como eu tenho certeza que isso deu uma fração equivalente? Vamos fazer uma prova real. Prova real. O que vai ser a prova real? Concorda comigo que as frações equivalentes têm que ser iguais? Tem que dar valores iguais? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que 1/3, por exemplo, tem que ser igual a 2/6. 1/3 tem que ser igual a 2/6. Como é que a gente prova que isso é verdade? A gente faz a multiplicação cruzada. Multiplica o 3 com o 2 e o 1 com o 6. Ficando então 1 vezes o 6 e 3 vezes o 2. Isto vai ficar, 1 vezes o 6 a gente sabe que é 6, 3 vezes 2 a gente sabe que é 6. Então a gente provou que elas realmente são iguais, elas realmente são equivalentes, certo? Então, frações equivalentes são frações que representam o mesmo número, mas são escritas de forma diferente. Como a gente tem aqui 1/3, 2/6
3 nonos e 4 sobre 12 avos. São frações que representam o mesmo número, mas são escritas de formas diferentes. Qualquer dúvida, novamente, deixe nos comentários. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as frações impróprias. Mas o que são as frações impróprias? São as frações do tipo em que o numerador é maior ou igual ao numerador. Esse tipo de fração não tem muito segredo. É simplesmente isso, que o numerador é maior ou igual ao denominador, perdão. Qual um exemplo disso? Por exemplo, o 7 sobre 6. O numerador é 7. O denominador é 6. 7 é maior que 6, portanto, é uma fração imprópria. Um outro exemplo, 5 sobre 4. 5 é maior que 4, portanto, é uma fração imprópria. Um outro exemplo, 9 sobre 2. 9 é maior do que 2, portanto, é uma fração imprópria. E assim sucessivamente, desde que o numerador seja maior ou igual ao denominador. Também podemos mostrar um exemplo como 2 sobre 2. 2 é igual a 2, portanto, é igual, então é uma fração imprópria, certo? Então, frações impróprias são frações em que o numerador, ou seja, o número de cima, é maior ou igual ao denominador, ou seja, o número de baixo. Agora a gente vai falar um pouco... Opa, fiz caquinha, peraí, agora deu certo. Agora a gente vai falar um pouco sobre as frações aparentes. O que são as frações aparentes? São as frações do tipo que o numerador é um múltiplo do denominador. Como assim? O que é um múltiplo? Por exemplo, 2. Um múltiplo de 2, 4. 4, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. Então, múltiplos são números sucessivos. Lá da tabuada, lembra da tabuada? Então, isso são múltiplos. Aqui para as frações, como fica? Por exemplo, o 9 sobre 3. O numerador é múltiplo do denominador, porque 3 vezes 3, 9. Então, o 9 é múltiplo do 3, portanto, o numerador é múltiplo do denominador. Outro exemplo, 20 sobre 4. 4 vezes 5 dá 20. Portanto, o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, o número de cima é múltiplo do número de baixo. 4 sobre 20 é fração aparente? Não, porque 4 não é múltiplo de 20. 20 que é múltiplo de 4. Portanto, isto está errado, certo? O numerador que tem que ser múltiplo do denominador. O número de cima tem que ser múltiplo do número de baixo. Outro exemplo, 6 sobre 2. 2 vezes 3, 6. Portanto, 6 é múltiplo de 2, certo? Então, frações aparentes são frações em que o numerador é múltiplo do denominador, certo? Prestem bastante atenção que o numerador tem que ser maior. Se o numerador for menor, então a gente já sabe que não é uma fração aparente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as frações compostas ou complexas. Elas têm estes dois nomes, compostas ou complexas. São frações do tipo em que o numerador e o denominador também são frações. Antes, a gente tinha que as frações eram, por exemplo, 2 sobre 5, um número no numerador e outro número no denominador. Isto aqui não é uma fração composta ou complexa. Um exemplo de fração composta ou complexa é, por exemplo, 2 sobre 5, que divide, por exemplo, 3 meios. A gente tem no numerador uma fração e no denominador a gente também tem uma fração. Um outro exemplo seria 1 meio sobre 4 sétimos. A gente também tem no numerador uma fração e no denominador uma fração. Então, as frações complexas ou compostas
São frações que no numerador e no denominador a gente tem também frações, certo? Novamente, mais alguma dúvida, deixe nos comentários. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as frações unitárias. O que são as frações unitárias? São frações do tipo em que o numerador é sempre o número 1 e o denominador pode ser qualquer valor. Então, o que as frações unitárias são? São frações em que no nosso numerador a gente sempre tem que ter o número 1. E no denominador a gente pode ter qualquer valor, por exemplo, 50, 1 sobre 33, 1 sobre 920, 1 sobre 1000 e assim por diante. Desde que no numerador a gente tenha o valor 1, a gente tem uma fração unitária, independente de qual número a gente tem embaixo, ou seja, no denominador. No numerador a gente tem que ter o valor 1, certo? Então essas são as frações unitárias. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai ver agora um pouco sobre as frações decimais. O que são as frações decimais? São frações que o denominador é sempre um múltiplo de 10. Pode também ser representada facilmente da forma decimal. Então, basicamente, as frações decimais, desse lembra o quê? Lembra 10. Então, as frações decimais têm o denominador sempre múltiplo de 10. Mas como assim, Eduardo? Me dá um exemplo. Então vamos lá, exemplos. 1 sobre 10. O nosso denominador é 10. 10 é múltiplo de 10, portanto, é uma fração decimal. A gente também consegue representar isso da forma decimal, certo? Que é basicamente 0,1 para este valor, certo? Então, um outro exemplo, vamos supor que a gente tem 2 sobre 100. O denominador é 100. 100 é múltiplo de 10? É. 10 vezes 10 é 100. Então a gente também consegue representar da forma decimal, que é 0. Tem 2 zeros aqui, então é 2 zeros depois da vírgula. Perdão, 2 números depois da vírgula. 0,2. Aqui, 1 zero. 1 número depois da vírgula. 2 zeros. 2 números depois da vírgula. Perdão, aqui não tem essa vírgula. Deixa eu apagar aqui e fazer bonitinho para não confundir. 2 zeros, 2 números depois da vírgula. Portanto, 0, 2. Vamos fazer mais um exemplo. 3 sobre 1000. 1000 é múltiplo de 10, portanto, é fração decimal. A gente tem aqui 3 zeros, então são 3 números depois da vírgula. 0,00, numerador, 3. Mais um exemplo para finalizar. 4 sobre 1, 2, 3, 4. 4 sobre 10.000. A gente tem aqui 10.000, que tem 4 zeros, ou seja, também é uma fração decimal, porque 10.000 é múltiplo de 10, então a gente pode representar da forma decimal, que fica 0,0. São 4 números depois da vírgula. 2, 3, 4. Certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Frações decimais são frações em que o denominador é múltiplo de 10. Esta aula de hoje vai ficar por aqui. Nas próximas aulas a gente vai ter continuidade do conteúdo de fração, que a gente vai ver alguns tópicos a mais e vamos resolver exercícios de vestibular, certo? Se alguém ficou com alguma dúvida, novamente eu peço para deixar nos comentários para que a gente possa estar ajudando e esclarecendo todas as dúvidas. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like para estar ajudando a gente, tá, pessoal? Isso é extremamente importante para a gente, que vocês façam isso. Também é extremamente importante que vocês se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos, não perder as próximas aulas. Também compartilhe com os amigos para que eles possam estar aprendendo esses conteúdos e conhecendo o canal, certo? E curta a nossa página no Instagram, no Facebook, para a gente estar crescendo e as aulas ficarem cada vez melhores. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.